Boa noite, irmãos, queridos irmãos. Hoje nós estaremos aí trazendo uma mensagem, né, para os irmãos, para o coração dos irmãos. E lembrar sempre, né, que vocês podem entrar em contato com a igreja através das redes sociais, né? Nós temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde ali você tem os horários, né, das nossas atividades, os cultos que nós fazemos, que é o culto da família, né, todo domingo. Temos também as terças-feiras e as quintas-feiras os estudos, né? E através do site também você pode entrar em contato ao vivo através de um link, né, que vem ali na parte superior direita da página, você consegue entrar em contato, né? Já terá acesso ao vivo. E hoje eu estarei trazendo uma mensagem a respeito de Colossenses, no capítulo Colossenses, capítulo 1, versículo 16, né? É um versículo, assim, muito revelador, que eu estarei aqui lendo aqui para vocês. Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Ver. Diz assim: não sabeis vós, Colossenses, minuto, capítulo 1, versículo 16. Glória a Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Eu vou dar Eu estou sofrendo um delay aqui, irmãos. Deixa eu encerrar aqui. Esse delay, ele atrapalha muito. Um minutinho. Bom, glórias a Deus. Então, por que eu digo que este versículo ele é muito, assim, ele é revelador, irmãos? Veja bem, quando o Evangelho fala que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Isso daí nos deixa muito claro o seguinte: quando fala que é criado por ele, né? Quer dizer, aqui está falando de Jesus Cristo, né? Está falando de Deus. Ou seja, ele criou todas as coisas, né? Foi criado por ele e para ele, né? Então, nós percebemos aí algo um tanto quanto, vamos dizer assim, estranho. Por quê? Porque a partir do momento, né, que todas as ações do nosso Salvador Jesus Cristo, né, são atos altruístas, né, que ele faz, ele morreu na cruz, não foi para benefício dele, foi para benefício da humanidade, nosso benefício, tá certo? Porque ele é a razão da nossa salvação, né? Nós somos salvos por ele, pela graça, não por merecimento. Nós não tivemos mérito nenhum, né, de hoje sermos contados entre os salvos por Jesus Cristo, porque foi um ato altruísta, né? Mas aqui, nesse versículo, fala que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Então, ele fez tudo para ele. Então, isso daí, irmãos, nos revela o seguinte: nos revela que Jesus Cristo, ele é a razão, né, de tudo que existe. Se todas as coisas foram feitas para ele, então tudo veio a existir, né, com um único propósito, né, que é o propósito de
atendê-lo, né? Posso colocar dessa forma. Então, este versículo, assim como tem outros também, quando você olha dentro do contexto, né, da palavra de Deus, tá, nos deixa muito claro que Jesus Cristo, ele é o centro de todas as coisas, né? Todas as coisas existem em função de Cristo. Então, Deus Pai, vamos colocar aqui, Deus Pai, ele fez todas as coisas, tudo existe, sabe? Em função de teu Filho Jesus Cristo, né? Então, tudo que Deus tem é Jesus. Jesus é tudo que Deus tem. Sabe, irmão? Então, quando todas as coisas giram em torno de Cristo, né? No passado, na Idade Média, a ciência, né, tinha ali aquela teoria do geocentrismo, né? Ou seja, todas as coisas giravam em torno da Terra, né? Assim acreditavam os cientistas da época. Aqueles que, no caso, os astrônomos, né, da época, eles faziam um mapa dos astros, né, dos planetas, considerando que tudo girava em torno da Terra, né? Por quê? Porque eles tinham a Terra como centro da criação de Deus, tinham a Terra como aquilo de mais importante que Deus fez. Então, necessário seria o quê? Que todo se realmente girasse em torno da Terra. E considerando o ponto, né, de referência, né, como nós observamos o quê? Que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Ou seja, o Sol é que gira em torno da Terra, né? Também a Lua. A Lua gira em torno da Terra, mas acreditavam também que o Sol girava em torno da Terra. Então, os cientistas eles iam fazendo, através da observação, né? Eles iam mapeando cada planeta, mas só que a conta não fechava. Por quê? Porque a premissa de que todas as coisas giravam em torno da Terra não era verdadeira. Então, se a premissa não é verdadeira, a conclusão vai ser outra, né? Até que teve o cientista, assim, um exemplo de Galileu Galilei, né? Que ele percebeu, assim como outros também, que, na verdade, as coisas giravam em torno do Sol. Através da observação, né, eles marcando e ponteando, né, fazendo as suas equações, eles notaram que todas as coisas giravam em torno do Sol. Então veio a ideia do heliocentrismo. Apesar que isso daí eles tiveram uma barreira muito grande de colocar isso a público por causa do dogma religioso, que acreditavam que isso daí ia diminuir muito, né, o homem, tá certo? Ou seja, a Terra não é o centro do universo, seria o Sol o centro do universo. E hoje nós já sabemos o quê? Que o Sol ele não é o centro do universo, todas as coisas não giram em torno do Sol, né? O nosso sistema solar, sim, mas nós sabemos que existe, vamos dizer assim, infinitos sistemas solares, né, no universo. Assim como tem a Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem várias galáxias no universo. Então, quer dizer que o heliocentrismo também não é uma verdade. Todas as coisas não giram, né, em torno do Sol. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque o propósito de Deus, né? Se todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, porque Jesus Cristo, tudo gira em torno de Jesus. Não apenas, né, as coisas visíveis, né? Aquilo que está ligado aí dentro do espaço, tempo, matéria, energia, mas como também aquilo que transcende, né? Que vai além disso daí, gira em torno de Cristo. Então, Cristo é a razão, sabe, da existência de todas as coisas, né?
Jesus Cristo, sabe? É o propósito de Deus. Então, o que quer dizer isso, irmãos? Isso nós entendemos o seguinte: se a terra foi criada para que pudesse ser habitada pelo homem, o propósito não era criar o homem. O propósito é criar a Cristo. Quer dizer, Jesus vinha à existência, né? Então, eu falei criar a Cristo. Interessante, Jesus ele é Deus, né? Mas o propósito de Deus, sabe, irmãos, é fazer com que o verbo, né, Jesus Cristo, que ele existia como verbo, como a palavra, né? Que é esta palavra que deu origem, né, a todas as coisas, esta palavra que é a parte que criou todas as coisas, que nós, né, que é conhecido como Logos divino, tá certo? Através desta palavra criadora, tá certo? Este verbo foi encarnado em homem. Então, o homem ele foi criado para que em um determinado momento na história, um homem, tá? O verbo viesse a encarnar em um homem. Esse é o motivo da genealogia bíblica. Se a Bíblia teve essa preocupação de, desde Adão, ela teve essa preocupação de mostrar a raiz, né, de Davi, né? Veio mostrando a genealogia até chegar em Cristo Jesus, porque o propósito da Bíblia, da palavra de Deus, o propósito do surgimento do judaísmo, né? Eles que tiveram todo o cuidado de registrar tudo na Bíblia, né? No caso, o Velho Testamento, sabe, irmãos? O propósito era contar a história, a linhagem que veio Jesus Cristo, né? Raiz de Davi, soberano Senhor, né? Então, todas as coisas foram criadas, foram feitas para que um dia chegasse neste momento, né, do verbo encarnar. Sabe, irmãos? Então, veja bem, quando nós observamos ali a raiz, né, de Jesus Cristo, nós notamos ali, sabe, quantos e quantos problemas, né, não aconteceram com o povo de Israel, né, até chegar no momento da encarnação do Messias. Quantas e quantas dificuldades o próprio Messias, o Senhor Jesus Cristo, né, dificuldades que ele teve aqui nesta terra. Né? Quantas dificuldades ele não teve, sabe, irmãos? Mas o propósito de Deus era este, né? Que através do homem surgiria Jesus Cristo, né? Então, isso daí nos mostra o seguinte, que a obra de Deus, quem que é Deus? Deus é a causa não causada, né? Quer dizer, Deus é o início de todas as coisas. E também o fim, porque ele está na eternidade, né? Mas ele, tá, deliberadamente, ele achou por bem não ficar só, né? Ele achou por bem criar, sabe? Criar quem, irmãos? O propósito dele, sabe, irmãos? Gerar Jesus Cristo. Esse é o propósito do Pai, é gerar o Filho Jesus Cristo, né? Então, veja bem, quando Jesus Cristo, né? Como então que Jesus ele surgiu, tá? Então ele veio, né? Ele nasceu, tá? Um menino nasceu de Maria, tá certo? Né? Foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu como homem. A palavra nos deixa muito claro aquele que disser, né?
algo contrário a isso, que Jesus Cristo não veio em carne, ele está com o espírito do anticristo. Então, nós temos que admitir que Jesus Cristo é 100% homem, né? Então, Jesus Cristo ele veio como homem, né? E a palavra de Deus fala em João, no capítulo 1, versículo 1, que eu acho que é muito importante nós lermos, né? Que fala a respeito do Logos divino. João, capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, aqui, irmão, nos deixa muito claro o seguinte: que no princípio existiu o Verbo, mas não existiu o Filho. Tá? Existiu o Verbo, mas não o Filho, porque o Verbo, ele estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá, irmãos? Por quê? Porque ele é a razão da existência de todas as coisas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É a luz resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. Né? Então, veja bem, e quando nós lemos lá no versículo 12, vamos ler aqui no 7º. Ó. Este veio para testemunha, aqui falando de João Batista, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, veja bem. Olha só, então o verbo, né? No caso, ele que criou todas as coisas, ele se encarnou, né? E o que é interessante é o seguinte: ele despojou de toda a tua glória. Então, o que aconteceu ali quando, nesse ato de encarnação, né? De encarnar? O que aconteceu é o seguinte: o verbo, ele morreu espiritualmente. Porque o que é o verbo? O verbo é espírito. Porque Deus é espírito, né? Deus é espírito. Então, o verbo era espírito. Então, para ele encarnar, irmãos, teve ali uma morte, tá? Uma morte espiritual. Para que fosse possível o verbo encarnar, tá? Ele morreu espiritualmente. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que Jesus Cristo, quando ele era criancinha, né? O espírito deles foi se formando, tá certo? Assim como toda criança, né? Como que o espírito de uma criança se forma? Ela se forma através do que ela aprende, né, pelos pais, tá certo? Através do que ela estuda, ela vai estudando nas escolas, né? Através dos ensinamentos, ela vai crescendo em espírito, tá certo? Então, o mesmo aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele como criança, né? Ele foi criado no judaísmo, tá certo? Pelo pai dele, José e Maria, né? Então, a palavra de Deus nos dá um testemunho sobre isso, de que Jesus Cristo, quando criança, ele crescia em espírito e em sabedoria. Isso daí, irmãos, está em Lucas 2,46. Vamos lá. Lucas, no capítulo 2, versículo 46. Olha só. 46. Diz assim, ó. E aconteceu
que passados 3 dias o acharam no templo. Isso aqui quando Jesus tinha 12 anos, irmãos. O Senhor Jesus, ele ficou lá em Jerusalém, né? Os teus pais ficaram muito preocupados, porque ele, Jesus sumiu. Então, ele foi encontrado no templo, depois de 3 dias, né? E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo. Olha só, um menino com 12 anos, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, né? E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta, né? Então, o que acontece? Jesus, tá? O Senhor Jesus, ele estava presente no Velho Testamento? Ele estava presente no Velho Testamento, né? A palavra de Deus nos fala isso, que ele estava como Espírito no Velho Testamento, tá certo? Isso daí nós podemos ler lá em Pedro, no capítulo 1, versículo 10, que fala, vamos ler, Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos deixa muito claro que lá no Velho Testamento, Jesus estava presente, tá? Como verbo, como Espírito, né? Olha só, vamos ler do 10 em diante, ó. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo e que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estavam neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então quer dizer que ali, irmãos, o Espírito de Cristo estava ali, agindo nos profetas, que profetizavam daquilo que aconteceria com ele. Então Jesus, né, quando ele teve esta morte espiritual para ele encarnar, o que acontece, irmãos? Jesus, ele teve que aprender, né, como criança, como homem, né? Por que aqueles sábios lá em Jerusalém, eles ficaram assim admirados de ver a sabedoria e o conhecimento de Cristo? Porque Jesus, ele foi reaprendendo aquilo que ele mesmo colocou ali nos profetas, né? E quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, né, que fala que continua. Tem pessoas que falam o seguinte, que existe um período do silêncio de Jesus, que até os 30 anos a Bíblia não fala nada de Jesus, mas a Bíblia fala sim, sabe? E é o que nós vamos ler agora, que está em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que diz, ó, e crescia Jesus, né? Ou seja, Jesus crescia em sabedoria e em estatura, tá certo? Então Jesus, ele crescia também em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens, tá certo? Então quer dizer que Jesus, ele, como homem, tá? Ele foi alimentando, né, através daquilo que o próprio Espírito de Cristo ensinou, né, através dos profetas, que está ali em mistério no Velho Testamento, né? E ele crescia, a palavra de Deus fala que ele crescia não apenas em estatura, mas também em sabedoria. Tá? Então, irmãos, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então ele veio, né, como homem, tá certo? O verbo teve ali uma morte do seu espírito, tá certo? Esta morte do espírito, porque se Jesus e o espírito dele, se o espírito dele não tivesse assim condição, vamos colocar aí de espírito morto, ele como criança ele já ia, né, ia ser algo muito estranho, né? Ia ser algo mágico, tá? É? Algo transcendente, algo muito estranho. Então nós não poderíamos dizer que Jesus Cristo veio em carne, tá certo? Mas não, ele veio como homem, tá? Como menino, ele aprendeu, tá? Ele discutiu com os sábios da época aquilo que estava na palavra, né?
aquele que vinha dos profetas, que com o Espírito de Cristo revelava aquilo que ia acontecer, né? Que com o Espírito de Cristo revelava o quê? Que Jesus Cristo, todas as coisas existem em função de Cristo, né? A importância da humanidade, irmãos, foi a encarnação do Verbo, né? Esta foi a importância da existência da humanidade. A importância da existência de um planeta, né, que consegue dar residência a um ser humano, tá? Através de mais de os cientistas estudaram e têm de ter mais de 2.000 coincidências, né, para que fosse possível o homem, um ser, né, vivo, né, conseguir estar aqui, né, nesse planeta, tá? Tudo isso tinha um único propósito, porque as coisas foram feitas para ele. Tudo isso tinha um propósito, que era a encarnação, tá? A encarnação do Verbo, né? Então, veja bem, irmãos, mas nesse meio tempo, tem uma parte do Evangelho que fala, né, que existia aí um querubim que foi ungido para proteger, né? Fala também daqueles que agiram como aio, ou seja, aqueles que cuidavam, né, tinham o papel de cuidar do ser humano, tá certo? Para que o ser humano pudesse ser conservado para um dia ter o quê? A encarnação do Verbo, né? Então, esses são seres espirituais. Por isso que lá em Hebreus fala que não são eles espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de serem salvos, né? Então, eles tiveram este papel de o quê? De ajudar nessa condução para que o propósito, né, de todas as coisas existirem, que é Jesus Cristo, acontecer. Mas só que nesse meio tempo, irmãos, a palavra de Deus fala a respeito de usurpação, né? Quando fala, vamos ler, irmãos, lá está em Efésios, no capítulo, Filipenses 2:5. Quando fala lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, que diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, né, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. O que é esse esvaziar, irmãos? É a morte espiritual. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, né? Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, irmãos, veja bem. Aqui a palavra de Deus fala que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Então, essa questão da usurpação, por que foi colocada essa usurpação? Né? Por quê? Será que Jesus poderia ter usurpado? Né? Então, isso daí, irmãos, nos leva a entender o seguinte, que existe um usurpador. Né? Tá certo? O que quer dizer isso daí, usurpador? Usurpador seria alguém que não lhe foi conferido um determinado poder, né? O usurpador é aquele, né, que sem estar... usurpador seria, né, aquele que não teria um determinado poder e ele acaba, né, exercendo um poder que não lhe foi concedido. Tá certo? Então, a palavra de Deus nos deixa muito claro, irmãos, que existe um usurpador, tá? Que é um ser espiritual, né? Que ele quis se passar por Deus, tá certo? Usurpando um poder que não lhe foi concedido, tá certo? Por isso que a palavra de Deus fala de um outro Deus. Por que a Bíblia fala que o Deus deste século
cegou o entendimento dos incrédulos, né? Por que ele fala de um Deus de letra minúscula desse século? Porque é um ser espiritual, tá? Que usurpou de um poderio que não lhe foi concedido, né? Querendo se passar por Deus, tá certo? Então, o Evangelho nos deixa muito claro. E quando fala que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, que está lá em Tessalonicenses, vamos ler, Tessalonicenses, no capítulo 5. É muito... a gente começa a perceber que a Bíblia deixa as coisas muito claras, sabe, irmão? Ó, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, diz assim, ó. Não é aqui. Está em 1 João, irmãos. Está em 1 João. Eu troquei aqui os versículos. Está em 1 João 5,20. Tá? 1 João 5,20. E diz assim, irmão. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Né? Olha só. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui fala, irmãos. A palavra de Deus faz questão de nos dizer que existe um verdadeiro Deus. Né? E fala de um Deus desse século. E outra coisa, irmãos, não é apenas um ser que queria usurpar o poder. Né? Mais de um. Ou seja, vários seres espirituais queriam usurpar de um poder. Né? Isso daí está em 1 Coríntios, no... Primeira Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, né? Quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então está aí, irmãos. Veja bem. Então, aquele que teria que ter um papel importante na humanidade, tá certo? Seria um papel de estar preparando o grande propósito de Deus, que é a encarnação do Verbo, né? A encarnação do Verbo. Por que a encarnação do Verbo, irmãos? A encarnação do Verbo, porque Deus, ele está através do Verbo, sabe, irmãos? Criando, fazendo uma criação. Deus, quando Jesus ele fala assim, que ele é o Senhor do sábado e que o Pai trabalha até hoje, o que o Senhor Jesus nos disse ali, irmãos, foi o seguinte, né? Que o Pai trabalha até hoje. Ele nos disse que aqueles 7 dias, né, da criação, esses 7 dias eles não são 7 dias literais, tá? Então, esses 7 dias são períodos de tempo, tá certo? Então, quando Jesus fala que meu Pai trabalha até hoje, que quando ele estava aqui no nosso meio, né, em carne, o Verbo encarnado, o Pai ainda estava trabalhando, tá? Porque Jesus Cristo, ele é o 7º dia, ele é o Senhor dos sábados, porque ele é o descanso de Deus Pai, né? Então, quando Jesus Cristo ele veio como Verbo, né, encarnado,
onde ele, sabe, deixou toda a sua glória, né? Como Deus, e se fez carne. Quando nós, estou dizendo aqui que houve ali uma morte, né, em termos de espírito, sabe, irmãos? E esse espírito, ele foi, ele reviveu, tá? Esse espírito, ele reviveu através desse caminhar de Jesus Cristo nessa terra, né? Esse espírito, ele reviveu através das orações que ele tinha constantemente com o Pai. Jesus Cristo, ele passava madrugadas, irmãos, passava a noite inteira em oração junto ao Pai. Então, o que que acontece? Chegou no momento, né? E a palavra de Deus nos dá o testemunho aqui, que Jesus Cristo, para ele não foi fácil esse período desses 30 anos, né, que ele passou antes de começar o seu ministério. Não foi fácil para ele, porque a palavra de Deus nos dá o testemunho de que ele foi tentado, ele foi em tudo tentado, ele combateu até o sangue contra o pecado. Né? Sabe o que é isso? Então, o Senhor Jesus, ele teve lutas. Né? Ele teve lutas. E a palavra de Deus fala que ele em tudo foi tentado, irmãos. Mas não pecou. Né? Mas não pecou. Então, ele venceu. Então, o homem, o que eu acho interessante é o seguinte, que o homem, ele é corpo, alma e espírito. Né? Então, Jesus Cristo, ele veio, né, em carne, o seu espírito é de Deus, o verbo encarnado, teve uma morte ali, né? Para ele encarnar, foi necessário acontecer isso. E teve um momento da vida dele também, ele tem a alma e também ele tem o corpo. A alma dele também teve um determinado momento que a alma dele também teve que ser sepultada. Essa alma, que ele veio com a alma do homem, né? Foi tentado, mas não pecou. Se Jesus Cristo foi tentado, ali ele estava na condição de homem, porque a Bíblia fala que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Está lá no livro de Tiago. Então, se Jesus Cristo ele foi tentado, é porque ali ele estava em condição de homem, né? Então, no batismo de Jesus, quando ele fala que é necessário que se cumpra a justiça de Deus, naquele momento, né, do seu batismo, como a Bíblia nos fala, o que é o batismo? O que vem a ser o batismo? Né? Está lá no livro, em Romanos 6. Vamos dar uma olhada lá em Romanos 6, que fala sobre o batismo. O que é o batismo? O que quer dizer batismo? Né? Romanos 6. Romanos 6:3. Ou não sabeis, olha só, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Né? Tem o versículo lá de Colossenses, no capítulo 2, versículo 12. É fundamental ler esse versículo, irmãos. Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tá? Então, veja bem, irmãos, o que aconteceu ali com Jesus no seu batismo? Hein? O que aconteceu? Jesus ali, irmão, a sua alma, né? Ela foi sepultada naquele momento. Né? Então, aquela alma, tá certo? Que tinha concupiscência. Jesus, ele veio como homem, ele tinha concupiscência na carne, tá? Mas ele não pecou. Então, o que aconteceu? Ele passou tudo isso daí, irmãos, para nos salvar.
Porque o homem, com a sua alma, né, com a concupiscência da carne, sabe, é algo impossível, seria impossível para o homem viver com Deus, né? Então, veja bem, glória a Deus. Veja bem, irmãos, o que aconteceu ali no batismo de Jesus? Aconteceu um sepultamento da sua alma, assim como o seu espírito, né? Ele teve, para ele encarnar esse seu espírito, teve uma morte ali do seu espírito, aqui teve a morte da sua alma, né? Mas nós acabamos de ler, sabe? Que a alma morre, ela é sepultada, mas sai dali o quê? Uma alma ressurreta. Foi o que aconteceu com Cristo. Então, Jesus Cristo, ele iniciou o seu ministério depois que ele passou pelo batismo, que foi sepultada aquela alma, tá certo? É? Ele não pecou, mas aquele sepultamento foi uma propiciação espiritual, uma propiciação de âmbito espiritual, né? Que ocorreu. Essa propiciação dele ocorreu nas regiões celestiais, né? Isso aconteceu nas regiões celestiais. Por isso que nós lemos lá no livro de Hebreus, né? Hebreus 9, 23. Vamos ler, que vai dar para a gente entender bem esta passagem, irmãos. Então, tudo isso, irmãos, aconteceu, foi necessário ter acontecido desta forma. Por quê? Teve usurpação dos seres espirituais, entrou o pecado, né, no mundo, através do primeiro Adão, né? Jesus Cristo, ele veio, né, de uma linhagem não muito boa, né? Tinha até prostituta, né? Então, Jesus Cristo, ele veio, sabe, irmãos, de uma matéria-prima, sabe, não muito legal, não muito boa, sabe, irmãos? Mas Jesus Cristo, ainda assim, ele resistiu, né, até o sangue contra o pecado, e ele venceu. Quando ele venceu, ele foi para o batismo. Ele tinha 30 anos. Ele foi passar para o batismo, tá? E naquele momento teve um sepultamento daquela sua alma, mas ele, ao ser das águas, ele saiu ressurreto. Então aconteceu com Jesus Cristo essa ressurreição. Este é o fato de que Jesus, ele deixou, antes de ir para a cruz, ele falou o seguinte, que ele venceu o mundo, ele já havia vencido o mundo, né? Ele falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele conseguiu vencer em condição de homem, na semelhança da carne do pecado, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, ele venceu. Tá? Por isso que Jesus Cristo é a glória de Deus Pai, porque Jesus Cristo é a vitória do bem contra o mal. É a vitória do Pai. Né? Então, olha só, como teve essa propiciação nas regiões celestiais. Hebreus 9, 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, né? Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, né? Então, irmãos, veja bem. E aí vem, ó, e como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, ali nas regiões celestiais, elas foram também purificadas por Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala que em Cristo Jesus todas as coisas foram reconciliadas nele.
Por isso que a Bíblia fala que todas as coisas, quando ele fosse levantado, ele atrairia todas as coisas nele. Por quê, irmãos? Porque ele é a razão de tudo existir. Todas as coisas existem por ele e existem para ele. Do que sem ele, nada do que foi feito se fez. Sabe, irmãos? Então, Jesus Cristo. O que aconteceu ali? E o que eu acho, assim, bem interessante, irmãos, quando Jesus ele foi batizado, né, apareceu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, né, em quem me comprazo. E tem, mas só que Lucas, ele deu um testemunho um pouco diferente. Eu estou até com a Bíblia aqui de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém está assim, ó, em Lucas, que fala assim, ó, é Lucas, ó, 3, 21. Ora, eu vou ler aqui, tá, irmãos, na Bíblia de Jerusalém. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu. O céu se abriu, e o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho, hoje te gerei. Né? Então, ali fala assim, ó, hoje te gerei. O que quer dizer isso, hoje eu te gerei? Quer dizer que Jesus Cristo, ele foi gerado quando ele veio como homem, ele venceu todas as coisas, ele deixou a sua glória, se fez semelhante aos homens, sabe, irmãos? Igual aos homens, a exceção do pecado, que ele não pecou, né? Ele não pecou. Quando ele passou pelo batismo, que o batismo é o sepultamento do homem pecador, mas Jesus não havia pecado. Então ele passou por essa propiciação no nosso lugar, para a nossa salvação. O que aconteceu? Naquele momento, foi gerado ali o Filho de Deus. Né? Então, Jesus ele existia como verbo. Agora ele passa a existir como filho. Né? Então, é muito interessante, irmãos, porque aí Jesus Cristo começou o seu ministério, quando falava que ele era filho de Deus, ungido, ele concordava, ele aceitava, porque ele era ali o filho de Deus, né? É o filho de Deus. Inclusive, uma das acusações dele foi que ele se dizia filho de Deus, né? Que para os judeus era uma blasfêmia sem tamanho, uma blasfêmia muito grande. Então, Jesus Cristo, ele ali foi gerado filho de Deus. Então, ali estava se cumprindo o grande propósito de Deus, de todas as coisas existirem. Tá? Então, através do pó da terra, porque o homem é pó, né, irmãos? O homem sem Cristo, misericórdia, né, irmãos? Misericórdia, o homem sem Cristo. Então, Jesus Cristo, ele veio desse pó, né? Foi gerado filho de Deus. Né? Não é incrível, irmãos? Né? Então, vamos ler também, irmãos, lá em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, nos mostra muito bem sobre essa questão aí de ser gerado filho de Deus. Né? Interessante. Então, Jesus ele existia como verbo, não como filho, viu, irmãos? Ele passou a existir como filho depois que ele encarnou. Romanos, no capítulo 1, vamos ler do 2 em diante, que diz assim, ó, olha só, o qual antes prometeu pelos seus... Vamos ler do em diante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas,
nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Né? Então, no batismo, nós lemos que houve um sepultamento e uma ressurreição. Né? Então, Jesus Cristo ali, ele saiu, ele foi ressurreto como Filho de Deus. Mas como Jesus, ele também é corpo, homem e espírito, restava algo que na vida dele, restava o quê? Ainda o corpo, né? As questões do corpo também teriam de ser resolvidas, né? E então, Jesus Cristo foi uma terceira morte que Jesus Cristo passou, morte e ressurreição, né? Que foi a morte, foi em Gólgota. Né? Então, uma morte que Jesus, que ele passou espiritualmente, essa morte aconteceu na encarnação de Cristo. Essa é a primeira morte. A segunda morte, que é a da alma, Jesus Cristo, ele passou através das águas do batismo. E a terceira morte, a física, em Gólgota, né? Que ele também precisou de passar por esta morte. Para a nossa, isso aí foi o preço, né? Para a nossa salvação. Então, veja bem, Jesus Cristo, quando ele chegou lá no Gólgota, né? Que ele estava ali, isso aí em João 17,4 nos diz isso daí, né? Quando ele estava lá em Gólgota. O que ele falou ali quando ele estava morrendo, né? Ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Aquilo ali, Jesus, ele se sentiu desamparado, né? Por Deus, no caso, ele se sentiu desamparado, né? Mas ele se voltou ao Pai e disse, né? Pai, em tua mão entrego o meu espírito, né? Então Jesus, ele falou assim, foi consumado. Quando o Senhor disse que foi consumado, é João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Então Jesus ali, irmãos, ali, naquele momento que ele falou assim, está consumado, o propósito de todas as coisas existirem aconteceu naquele momento, né? Então ali foi consumado a obra de Deus. Foi naquele momento. Está consumado. Ali foi consumada a obra de Deus, porque saiu a primeira criação de Deus, irmãos. Né? Foi gerado ali Jesus Cristo. Né? Em corpo, alma e espírito. Né? Ali foi consumada a obra de Deus. Ali estava já o que? A obra-prima, o propósito de todas as coisas aconteceu ali em Cristo Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, todas as coisas foram feitas para ele. Então, este foi o, né? Jesus, irmãos, é tudo que Deus tem. Tudo que Deus Pai tem em Jesus, né? E Jesus, ele deu tudo dele para nós. Porque nós estamos aqui nesta terra, né? Nós estamos aqui em corpo, alma e espírito. Sabe, irmão? Mas Deus enviou seu filho unigênito, né? Padeceu conforme, né, as escrituras nos revela. Então, ali se cumpriu o propósito de todas as coisas terem sido criadas. Jesus Cristo é o centro da existência de tudo, irmãos. Todas as coisas giram em torno de Cristo. Todas as coisas giram em torno de Cristo. Então,
Irmãos, esse é um momento de estarmos aqui confiando na palavra do Senhor. Esse é o momento de estarmos, sabe, irmãos, confiando plenamente, né, nesta obra maravilhosa de Deus, né? Esse propósito tão grande, esse propósito grandioso que Deus teve, né, de através do homem, esse homem, sabe, ser encarnado, né? E esse homem encarnado vencer, padecer por todas as coisas aqui, porque nós não temos um sumo sacerdote que não compadece das nossas fraquezas, mas um como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então isso fala a palavra. Então nós, irmãos, o que está faltando para o homem, sabe, irmão, é crer piamente nessa obra de Deus, tá? Então, aí mostra a importância de todas as coisas existirem. Aí mostra a importância de você existir, a importância do homem existir. Tá? Porque através do homem veio Jesus Cristo. Né? Ali foi gerado o Filho de Deus, em espírito, alma e corpo. Né? Em corpo. Jesus Cristo, ele ressuscitou em carne. Né? Tem aquele credo, o Anastácio, acho que é o Anastasiano, né? Que fala que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em teu Filho Jesus Cristo, né? O único Salvador, né? Que foi concebido, né, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi crucificado morto, né? E ressuscitou dos mortos. Né? Vive para todo sempre. E lá diz ainda, né? Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, né? Na ressurreição da carne, irmãos. Porque Jesus Cristo veio em carne. E na vida eterna. Nós cremos na vida eterna, irmãos. Então, esse é o momento de você colocar diante de Deus, diante de Jesus, os seus problemas. O que são os seus problemas diante, né? De toda a criação, diante de Jesus Cristo, que são as suas dificuldades, né? Aquilo que você está vivendo nesse momento, em termos de tristeza, em termos de angústia, em termos de dores sentimentais, né? Confie plenamente no Senhor, irmãos. Confie plenamente, porque Ele nos ama, né? Sendo nós ainda pecadores, nos ama, quanto mais agora que você faz parte da sua igreja. Então, coloca-se diante de Jesus Cristo. Coloca-se diante dele todas as tuas necessidades e ansiedades. Sabe, irmãos? Porque o nosso Deus, ele transcende todas as coisas. Para ele tudo é possível. Né? Então, eu quero que nesta noite, irmão, você possa ser acrescentado em fé, né? Porque esta é a grande realidade, esse é o grande legado, né, do nosso Deus, que fez todas as coisas por ele e para ele, né? Vamos ler também, para estarmos aqui finalizando, já são 19h45. Glórias a Deus. Vamos ler então para finalizar, irmãos, o que está em Romanos, né? Romanos no capítulo 11. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia onde está. Romanos no capítulo 11. Vamos lá. Versículo. Tá.
Vamos ler esse último versículo. 11, 11:33. Vamos ler até o 36, tá? Vamos estar encerrando aqui a pregação agora, né? Glórias ao Senhor Jesus. Diz assim, ó. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos nos colocar agora diante do Senhor, que eu vou fazer aqui uma oração, tá? Para que nós possamos, irmãos, ter olhos espirituais, né? Porque quem cega os olhos espirituais é o Deus desse século, né? Muitas das vezes nós caminhamos como se tivesse com a venda nos olhos, tá? Não conseguindo enxergar esta realidade. Que nós vivemos em tempo de graça, nós vivemos em tempo que Jesus Cristo já veio, já foi tudo consumado, irmãos, né? Que o propósito de Deus se cumpriu, né? Então, muitas das vezes nós caminhamos assim, a palavra de Deus que nós enxergamos as coisas meio de uma forma nebulosa, né? Mas nós vamos orar para que nós possamos, irmãos, enxergar essa realidade, né? Que nós possamos ter olhos para ver, né? E ouvidos para ouvir, né? Então vamos colocar diante do Senhor para que o Senhor possa acrescentar fé na sua vida, fé no seu coração, né? E que você possa caminhar por fé, né? Não por vista, mas por fé. Amém? Porque vamos viver essa realidade, irmão. Vamos viver esta realidade, né? Que Jesus Cristo já venceu, né? E Ele está cuidando de nós. Amém? Até os fios dos vossos cabelos são contados. Glória a Deus. Se coloque diante do Senhor. Feche os teus olhos agora, neste momento. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por esse momento tão maravilhoso que nós temos esta oportunidade de chegar diretamente ao Senhor, através do véu já rasgado, onde nós vivemos em tempos de graça, onde nós vivemos de tempo onde tudo já foi consumado, onde nós vivemos de tempo onde o teu propósito se cumpriu, porque para ele são todas as coisas. Então nós colocamos diante do Senhor a tua mercê, nós nos colocamos como que dessecados, completamente dessecados diante do teu altar, para que a tua água viva, que é o teu Santo Espírito, possa inundar os nossos corações, possa mover no nosso interior, e que o grande propósito, Senhor, da nossa existência, o grande propósito de nós estarmos aqui, do Senhor ter nos dado esse privilégio de estarmos vivos, de podermos, acima de tudo, buscar a tua face em oração, com toda a liberdade. Nos colocamos para que o teu Espírito Santo possa alcançar cada coração, alcançar cada vida de cada irmão que se coloca diante do Senhor, e que nós possamos ter olhos para ver a realidade, Senhor. E jamais o Deus desse século ter poder de ofuscar as nossas vistas. Eu faço essa oração abençoando cada irmão, abençoando cada casa, cada família, que o poder de Jesus Cristo esteja em cada família agora, que uma grande obra de salvação seja feita, seja realizada. Essa oração eu faço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Maravilhas. Vamos estar passando agora para o pastor Hélio,
pastor Hélio Pilversan. Amém, irmãos. O pastor Hélio ele vai terminar de fazer a gravação e eu queria só falar